Fala galera, eu sou o professor Tiago e você está no Fazendo as Contas. Nesse vídeo nós vamos fazer uma introdução à geometria, vamos falar sobre os conceitos mais elementares de geometria, que são ponto, reta e plano, para que a gente possa conhecer melhor, não é, avançar e saber o que nós estamos falando quando avançarmos dentro da geometria, ok? Bora lá então. Bom, pessoal, vou pegar esse cubo aqui para representar, então, esses três elementos básicos que eu falei para vocês, que é o ponto, a reta e o plano. O cubo vai nos ajudar a ter uma ideia. Então, quando nós falamos de ponto, nós podemos considerar esse ponto como o encontro dessas duas arestas. Então, qualquer encontro de duas arestas de um cubo, nós podemos tomar como um ponto, né? Por definição, o ponto ele não tem dimensão. Por definição, o ponto ele não tem uma dimensão. Nós usamos, né, uma certa dimensão apenas para representar o ponto, ok? A reta, ela pode ser representada por qualquer um dessas arestas do cubo. Então, aqui eu coloquei aqui uma reta, ok? Mas poderia colocar aqui em cima, poderia colocar aqui. Então, a reta ela pode ter várias posições dentro do que nós chamamos de espaço, ok? E o plano, ele poderia ser representado pelos lados, não é? Pelos lados, pelas faces desse cubo. Então, eu coloquei aqui. E perceba que tanto a reta quanto o plano, eu ultrapassei, não é, as dimensões do cubo, porque, na verdade, eles não têm limites, né? Tanto a reta quanto o plano são infinitos. É claro que a gente desenha uma parte deles, porque não tem como, né, desenhar algo infinito, mas você pode fazer, por exemplo, uma ligação com um plano, né, como se fosse uma parede, mas uma parede que ela é infinita, tanto para os lados quanto para cima ou para baixo. O teto, imagina, né, tente imaginar um teto que ele é infinito, ele cobre até o infinito. Então, isso é mais ou menos a ideia do que é um plano, ok? Então, agora, vamos para alguns conceitos importantes que nós precisamos conhecer. Primeiro, pontos colineares. Muito comum os exercícios trazerem assim: três pontos colineares, ou então três pontos não colineares. O que são pontos colineares? Pontos que estão alinhados, pontos que estão na mesma linha. Então, quando eu tenho três pontos e esses pontos pertencem a uma mesma reta, nós chamamos de pontos colineares, ok? Bom, vamos falar agora sobre reta, semirreta e segmento de reta. A reta, ela não tem começo e nem fim. Então, como eu falei, a reta ela é infinita, ok? E como que nós representamos as retas? Normalmente você vai ver a reta representada por uma letra minúscula. As letras mais comuns para representar retas são R, S, T e U. Mas isso não quer dizer que só essas letras representam retas, mas essas são as que a gente mais usa. Ou então, uma outra forma de nós representarmos a reta é nós tomarmos dois pontos que pertencem à reta, e aqui eu coloquei como símbolos pontos A e B, mas poderiam ser quaisquer pontos, ok? E aí você escreve esses dois pontos, como estão aqui, ó, A e B, e aí você vai ver que em cima desse A e B nós temos uma retinha, né, com a seta dos dois lados. Isso significa que esse AB é uma reta, ok? Então, essa é a representação geométrica de uma reta. E uma semirreta? A semirreta ela tem um começo, mas ela não tem fim. Então, perceba que ela só tem a setinha para um dos lados, tá vendo? Então, eu só tenho a setinha aqui, nesse caso, para o lado direito, mas poderia ser para o lado esquerdo também. E ela tem um começo, que aqui no caso é no meu ponto A. E como que nós podemos representar então a semirreta? Além desse ponto que representa o começo, eu tomo um outro ponto. Aqui peguei o ponto B, poderia tomar qualquer um. E aí nós fazemos a mesma representação como anteriormente na reta, duas letras maiúsculas representando os pontos A e B. E a setinha, a retinha aqui em cima só tem uma seta.
lembre-se que lá na reta nós tínhamos duas setas, né? Uma para um lado, outra para o outro. Aqui é só uma seta, ok? Simbolizando a semi-reta. E o segmento de reta? O segmento de reta é o pedaço de uma reta. Então, você tem uma reta e você tira um pedaço dela. A palavra segmento significa justamente pedaço. E aí, então, nós tomamos 2 pontos, não é? E então, esse segmento de reta, ele tem começo e tem fim. Ele tem começo e tem fim. E aí, nós pegamos esses 2 pontos, colocamos aqui com letra maiúscula e colocamos apenas um tracinho, sem nenhuma seta. Esse tracinho sem nenhuma seta indica que é um segmento, apenas um pedaço de reta, ok? Bom, vamos falar sobre posição relativa entre duas retas, e aqui uma parte muito importante também, que normalmente os exercícios vão trazer e sem muitas vezes explicar, tá bom? Porque você tem que conhecer esses termos. Então, quando é dito que duas retas são concorrentes, o que ele quer dizer é que essas retas possuem um ponto em comum. Elas se cruzam em algum ponto. Duas retas concorrentes são retas que se cruzam em algum determinado ponto. As retas podem ser paralelas. Então, eu tenho aqui uma reta R e uma reta S. E essas retas, mesmo que você prolongue essas retas, você vai perceber que essas retas nunca vão ter nenhum ponto em comum. Essas retas têm a mesma inclinação. Elas nunca vão ter um ponto em comum. Então, nós dizemos que essas retas são paralelas. Esse é o símbolo utilizado para quando nós temos duas retas paralelas, né? A letra da primeira reta, duas barras, e a letra da próxima reta. Quando você vira esse símbolo, entenda que as retas R e S são paralelas, ok? E aqui, então, nós temos as retas coincidentes. Dá a impressão que nós temos apenas uma reta, mas na verdade aqui nós temos duas retas, veja bem. São duas retas que elas, né, se estiverem separadas, são paralelas, porém elas estão sobrepostas, né? Você vai ouvir também muito essa palavrinha. Elas estão sobrepostas. O que significa estarem sobrepostas? Significa que está uma sobre a outra. Então, eu tenho duas retas, onde uma está sobre a outra, e assim nós temos, então, as retas coincidentes, ok? Elas estão alinhadas. Então, todos os pontos são comuns. Retas coincidentes. Muito importante também. Ok? Bom, por fim, uma outra palavra importante de você conhecer, talvez uma que você vai ver muitas vezes nos exercícios, são de duas retas perpendiculares. Então, retas perpendiculares são aquelas que são retas concorrentes, porém elas formam um ângulo de 90 graus entre si. Ok? Então, quando eu tenho duas retas que são concorrentes, isso é, tem um ponto em comum, mas elas formam um ângulo de 90 graus entre si, nós chamamos essas retas de perpendiculares. Não pode esquecer essa palavrinha, ok? E esse símbolozinho, que parece um quadradinho com um pontinho no meio aqui, é justamente o símbolo que significa, não é? 90 graus, ok? E por fim, nós temos o plano, e que geralmente o plano ele é representado por letras gregas minúsculas, né? Então, as letras que são mais usadas é o alfa, o beta e o gama, letras gregas minúsculas. E essa normalmente é a representação de um plano que também não tem começo e nem fim. Bom, galera, então esse vídeo ele foi importante para nós entendermos e conhecermos os entes mais primitivos da geometria, porque todos esses conceitos que nós vimos, quando nós chegarmos em exercícios ou avançarmos na teoria, eles vão ser apenas citados, eles não vão ser explicados. Então, você precisa saber o que são retas perpendiculares, o que são retas paralelas, concorrentes, coincidentes e assim por diante, todos os conceitos que nós vimos aqui, ok? Bom, espero ter te ajudado.
Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu joinha e se não é inscrito, se inscreva no canal, ok? Um abraço, até o próximo. Tchau, tchau.